Olá, pessoal! Ótima semana para você. Tô aqui para deixar uma mensagem de fé para o seu coração, para te abençoar nessa semana. Bom, o texto que eu quero ler com você está lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 28. Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Bom, aqui a gente vê, uma das partes bem ousadas de Pedro, um momento bem ousado de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade. E ele ousadamente disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. O que eu quero frisar aqui com você é esse: manda-me ir ao teu encontro. Pedro, ele não foi atrevido, ousado ao ponto de descer do barco e ir correndo ao encontro de Jesus de qualquer maneira. Ele andou sobre as águas, mas sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus disse a ele, venha, foi ali que foi liberado, o milagre, para que Pedro pudesse andar sobre as águas. E ali também, pessoal, se você ler o comecinho do texto, fala que as ondas elas estavam fortes, batendo sobre o barco, E Jesus vem andando no meio daquela tempestade em direção ao barco para ir ao encontro dos discípulos. O que eu quero dizer com isso é que a situação ela não estava em calmaria, E Pedro, ele não andou no mar calmo, ele andou ali, foi ao encontro de Jesus naquele mar revolto. E quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o problema, olhou para aquela ventania forte, ele começou a afundar. Então, os milagres, o sobrenatural, o impossível, ele acontece quando nós andamos sobre a palavra de Jesus e quando nós não tiramos os nossos olhos dele. Então, isso é muito importante. Eu sei que aqui, agora, no momento que a gente está vivendo, as notícias elas não são boas, A gente olha para frente e vê, meu Deus, como que vai acabar isso tudo? Como que vai ser a vida daqui para frente? O mar está revolto, o vento está soprando forte, as circunstâncias não são favoráveis. Mas ande sobre a palavra de Jesus. O que ele fala na palavra dele a seu respeito? Quais são as promessas que ele tem aqui para você? O que ele disse que ele vai fazer para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem? O futuro, aqui, lá em Jeremias 29:11, fala que ele tem planos de paz para a gente, planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, planos de nos fazer abençoados, e é isso que você precisa acreditar. Não importa o vento contrário, o vento forte que está soprando, creia no que o Senhor diz, ande sobre a palavra dele e não tire os olhos dele. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco. O medo, ele não anda junto com a fé. Quando o medo ele começa a entrar, a fé ela vai embora, ela sai. Aqui a gente leu isso, calma aí, deixa eu achar aqui para você. Quando Pedro, ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então ele estava ali cheio de fé, crendo, olhando para Jesus. Quando ele olhou o vento, o medo entrou e ele começou a afundar. Então não permita que o medo do futuro, o medo da situação, o medo roube a sua fé. A ansiedade, tudo isso rouba a nossa fé. Então, olha somente para Jesus e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E se porventura você tirar os olhos dele e você perceber que o medo está entrando, grita para ele: Senhor, salva-me! E imediatamente ele vai te socorrer, como ele fez com Pedro. Ele está aí do seu lado, ele não te abandona, ele não te abandonou, ele sabe o que você está passando, Ele sabe as circunstâncias, que nós estamos vivendo, ele conhece, e ele diz na tua palavra que ele não vai deixar
que a gente tenha necessidade de nada, né? Se Ele cuida das aves do céu, dos lírios no campo, quem dirá nós, que somos tão amados, tão preciosos para Ele. Então creia nisso. O Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, Ele te ama demais e Ele é quem cuida de você e Ele está aí. Então olha para Ele, creia na palavra dEle e o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana. Amém.